O Fachada, aí você falou, né, que em determinado momento até estavam com descrédito, mas hoje, assim, final de 2024, qual que é o tamanho, assim, da CNRD, assim, em número de times, número de jogadores ali, de Número de processos processos, né? Não sei se você pode falar envolvidos, publicamente sobre isso alguns também, mas... números importantes que você pode trazer pra gente, só pra galera que tá em casa ter uma dimensão do tamanho que hoje é a CNRD. Desde que a gente foi criado, a gente já abriu 1.810 processos, mais ou menos, tá? Desses, mais ou menos uns 1.000 estão encerrados, 800 estão ainda em curso. Basicamente, a gente teve um boom, a gente vem de um crescimento constante, mas a gente teve um boom, um crescimento muito mais acelerado ali em 2021. Uhum. Por motivo óbvio, pandemia, Uhum. né? As relações ficaram mais estressadas, as pessoas precisaram resolver mais as disputas. A gente vinha de uma estrutura que ela já não estava comportando o que tinha, o que estava chegando. E aí veio a pandemia, obviamente ninguém contrata na pandemia, então a gente não conseguiu ampliar nossa estrutura e recebeu ali uma enxurrada de casos. E ali foi um grande problema para a gente, né? Foi um grande problema no sentido de a gente teve muito mais casos para administrar e não estava conseguindo dar conta. Uhum. Ali em 21 a gente recebe uma primeira parte dos investimentos, que é a chegada de 2 coordenadoras, né? Ali em 23, no início de 23, é quando a gente realmente vira para a CBF e conversa, olha, não está dando, sim, o projeto ele não tá conseguindo andar. E aí a CBF ela faz um investimento mais substancial ali em 23, me entrega peças que, inclusive, eram questões baratas, eram questões pequenas, mas estavam represadas por vários motivos, e as coisas começam a andar, a gente começa a encerrar muito mais processos, a gente começa a entregar muito mais coisa, tá? O que a gente pode falar de clubes? A gente tem clubes de Série A, clube Série B, clube Série D, clube Série C, D, clubes sem divisão nacional nenhuma, tá? Quando a gente pega, por exemplo, mecanismo de solidariedade, 62% dos casos de mecanismo de solidariedade são clubes que não disputam nenhuma divisão nacional. Estão lá a nível estadual. Quando a gente pega, em termos de valores, 50% do que a gente faz são casos até 150 mil reais, que para o futebol é pequeno. Uhum. Tá? Então, assim, a Câmara, ela é muito focada, ela tem um trabalho muito importante, muito grande no futebol de base, vamos dizer assim. Na base da pirâmide do futebol. Nos clubes de menor investimento, nos atletas de salários menores, nos intermediários também de comissões menores. E, claro, aí sim a gente também tem uma outra parcela que, se eu não me engano, é mais ou menos ali uns 15%, que é acima de 1 milhão. Tá? E aí os outros 35% estão nesse intervalo entre 500 e 1 milhão. Uhum. Que aí são os casos maiores, mais midiáticos, mas é parte pequena do que a gente faz, tá? Então, hoje, clubes de todas as divisões, nesses 8 anos, eu não vou saber te precisar, Marcelo, mas eu acho que, sei lá, praticamente todos os clubes devem ter tido algum envolvimento com a CNRD, às vezes no polo ativo, às vezes no polo passivo, às vezes em nenhum polo, às vezes o atleta faz uma besteira e o clube tem que vir resgatar, tem que fazer um aporte, porque senão o atleta vai ser suspenso, e aí o clube vai ser prejudicado, aí ele cria lá uma estrutura, desconta do salário dele depois, enfim, para pagar uma dívida, né? Então, e atletas, a gente tem atletas de todas as divisões, todos os níveis econômicos, todos os níveis educacionais. A gente atende realmente o futebol brasileiro como um todo em suas mais diversas faces. Até nesse contexto, né, o Fachada falou bastante sobre plano de pagamento na pergunta anterior, e aí, né, a gente vê no dia a dia que praticamente todos os clubes têm essa interação com a Câmara, né, e em termos de plano de pagamento, tem alguns nomes que, né, a informação é pública, a imprensa fala bastante sobre isso, que a gente pode reforçar aqui, né, que são clubes que já vêm trabalhando com um plano de pagamento que funcionam bem, né, você tem o exemplo do Vasco, da Ponte Preta, do Santos, do Cruzeiro, Vitória, Curitiba, né, então são clubes que nem todos são SAFs, né, você vê que tem associações como o Santos, como a Ponte Preta, que aderiram ao plano de pagamento, então mostra que, e todos os planos, se eu não me engano, de 1 ano e meio para cá, né, então... A estrutura foi criada em final de 22, por causa das RJs, inclusive. Você falou agora há pouco da ação e reação, né? Mas a CNRD ela é um órgão também tipicamente reativo. A CNRD ela precisa que o mercado demande algo para que ela possa criar algo. Claro. Então, os planos coletivos, por exemplo, eles foram criados de uma situação específica,
onde um clube procurou a gente e falou, eu vou entrar na RJ. Não quero tomar uma sanção, quero uma estrutura que eu consiga me proteger. Uhum. Se todos eles fizessem isso, seria muito mais fácil a minha vida, inclusive. E a gente falou, beleza, o que a gente pode pensar? O que os regulamentos do futebol protegem? Basicamente, você tem que cumprir suas obrigações financeiras com outros clubes, com atletas, com intermediários. Você tem que pagar tudo. Tá? Isso pode ser pago ao longo de um determinado tempo? Pode. Da mesma forma que eu posso te dar um plano de parcelamento no varejo, eu vou criar um plano de parcelamento no atacado, que são os planos coletivos. Uhum. E aí hoje, eles até são usados por clubes que não estão em RJ, não tem uma ligação direta entre uma RJ e um plano coletivo. Mas eles surgiram dessa necessidade. E foi um dos grandes avanços para mim que a CNRD teve nos seus anos, né? De criar uma estrutura que conseguiu desafogar, conseguiu racionalizar e que conseguiu, sobretudo, criar uma dinâmica de pagamento rotineira. Então você sabe quando você vai receber, o clube sabe quando ele vai terminar de pagar, todo mundo sabe como é o fluxo. Isso para o futebol é muito bom. E para o investidor também, aqui na minha cadeira, principalmente. Mas você tocou num ponto aí, eu vou adiantar um pouco a pauta aí, Marcelão, para não perder o gancho da recuperação judicial, né? Sim. E aí também, voltando ao que eu falei no começo aqui, né, do arcabouço regulatório ter mudado, ter evoluído, a partir da lei da SAF ali em agosto, setembro de 21, depois né, a CNRD evoluindo, as recuperações judiciais começando a acontecer, até recuperação extrajudicial, regime de RCE, né? Hoje, como é que você enxerga o mecanismo especificamente da recuperação judicial convivendo com a CNRD? A gente tem dois grupos, tá? Um grupo é o grupo dos clubes que não quis dor de cabeça, vamos chamar assim. Que estruturou a RJ, estruturou um plano coletivo, fez os dois dialogarem, como a gente fala com todos eles, né? E tá protegido. E em todos os eventos que eu vou, que tem... eu fui num evento de recuperação judicial, de insolvência, propriamente, não era de esporte, era geral. E tinha lá, inclusive, um presidente de clube, eu não sabia. Graças a Deus, eu não falei nenhuma besteira. Mas eu sempre falo o seguinte, a CNRD ela não vai atrapalhar a RJ de ninguém. Você quer entrar em RJ? Você entra em RJ. Você acha que isso é necessário para o seu clube? Você entra em RJ. Isso é um problema seu, não é um problema meu. O que eu preciso fazer? Eu preciso te dar as informações de como você vai se proteger dentro do sistema. Como é que você se protege dentro do sistema? Cria uma subclasse na tua RJ, uma subclasse CNRD com essas características, com essa dinâmica, faz um plano coletivo na CNRD, espelha os dois, que você vai estar cumprindo a dinâmica do futebol e você vai estar cumprindo a dinâmica da RJ, entendeu? Gente, não é complicado, não é complicado. O mais complicado talvez seja convencer o clube a seguir um caminho que lá na frente vai dar uma segurança para ele. E a gente tem um conjunto de clubes que não quis seguir esse caminho. Escolha deles também, a gente, enfim, não se envolve nisso, mas esse clube, amanhã ou depois, ele pode ter algum problema, porque ele pode ser sancionado, né? A gente teve recentemente uma das RJs, um dos credores, que é a CNRD, ele recorreu da aprovação do plano, enfim, do plano de recuperação judicial, justamente por não ter uma subclasse. O TJ do local pediu uma manifestação do CNRD e a gente explicou, assim, são páginas que a gente vai explicando. A CNRD ela não faz constrição de patrimônio. Eu não vou bloquear receita do clube, eu não vou bloquear a premiação de um clube RJ. Só que ele tem obrigações associativas que não são obrigações financeiras, são obrigações associativas que ele tem que cumprir. E se ele descumprir essas obrigações obrigações associativas, ele pode ser sancionado. Isso pode impactar indiretamente a RJ? Pode, se ele não souber fazer a estrutura de uma forma correta. De novo, não é o que a gente quer. A gente mostra para todos os clubes que procuram a gente e os que não procuram, a gente procura para mostrar, olha, esse aqui é o caminho. Você vai fazer isso e vai dar certo. Você vai estar protegido lá e aqui. Talvez, Pedro, em algum momento a gente precise ter uma discussão dentro de uma RJ desses clubes que não quiseram fazer as duas coisas casadas. E aí, quando for ter essa discussão, a gente vai ter essa discussão. Enfim, não chegamos lá ainda. A gente não quer. Claro. Mas aquela história, né? Quando um não quer, dois não brigam. Não, cara, às vezes não. Assim,
Eu não quero brigar com ninguém, mas... E mostra muito uma tecla que a gente sempre bate aqui, né? Que a forma de fazer futebol mudou. E o cara que não quer mudar e não quer ter esse tipo de discussão, ele fica pra trás e o mercado continua. Não à toa, a gente vê clubes que estão se organizando cada vez mais forte, né? Não precisa colocar em nomes aqui quais são os clubes que estão lutando contra a nova forma de fazer futebol. Então, a frase que você falou no começo me pegou muito aqui, né? O cara escolhe ser sancionado, o cara escolhe ter problemas não só com o CNRD, mas em outros âmbitos, e isso é muito verdade, né?